Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Casa, da disciplina de matemática, e na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre condição de existência de um triângulo. Beleza, gente? Então, lembrando que essa atividade é a terceira resolução que a gente está executando que está na 14ª semana de aula. É a terceira atividade, então é a terceira resolução. Beleza, gente? Então vamos para a leitura da primeira questão. Antes de fazer a leitura, eu queria chegar a uma conclusão, tá? Fazendo aqui uma adenda ao conteúdo, uma conclusão. Qual é a condição de existência para que três segmentos de reta formem um triângulo? Então, só fazendo uma recapitulação lá do conteúdo. Para não gerar dúvida, gente, vamos fazer aqui a conclusão, tá? Qual é a conclusão que nós podemos... O que é que nós podemos levar em consideração para que três segmentos de reta sejam capazes de formar um triângulo? Porque nem sempre, gente, você vai conseguir formar um triângulo, tá? Com três segmentos. Às vezes um segmento é bastante... Por exemplo, eu tenho aqui um segmento, ó. Vou pegar um segmento desse tipo. Vou pegar um segmentozinho desse tipo aqui. E vou pegar um segmento desse tipo. Olha só. Um segmento bem menor. Eu consigo formar um triângulo com esses três segmentos? Não, do jeito que está aí não é possível. Vou melhorar. Se fosse desta maneira. É possível formar um triângulo desta forma? Não é possível, gente. Porque nós temos aqui um segmento muito maior que inviabiliza que eu consiga fechar. Porque um triângulo ele é uma figura geométrica plana, tá? É um polígono. Ele é formado por linhas fechadas, aqui é linha aberta, beleza, gente? Então, aqui a gente não consegue formar um triângulo. Então, mas assim, de maneira prática e teórica, professor, quando é que a gente vai conseguir formar um triângulo? Quando o maior lado for inferior à soma dos outros dois. Então, sempre que isso acontecer, gente, eu vou conseguir construir um triângulo quando o maior lado, ou seja, a maior medida, o maior segmento for menor do que a soma dos outros dois. Então, sempre que isso acontecer, eu consigo formar um triângulo, eu consigo construir um triângulo a partir desses segmentos. Beleza? Então, vamos para a leitura da primeira questão e vamos entender aí o que é que ela pede. Caio pretende construir um triângulo usando três varetas de madeira, cujos comprimentos são... Então, nós temos aqui três varetas, tá? Três segmentos, então 130 centímetros, 92 centímetros, 51 centímetros. É possível construir tal triângulo? Ora, professor, eu não tenho régua, eu não tenho uma fita métrica, eu não vou conseguir criar essas varetas. Então, como é que eu posso chegar à conclusão? A conclusão é essa que nós vimos aí. Lá no conteúdo, tanto da videoaula como do resumo que está antes do questionário, trazia essa teoria, mostrava as situações, só que eu estou resumindo a situação. E esse resumo é justamente a conclusão. Para que eu consiga chegar nesse objetivo da pergunta, que é resolver ela, saber se é possível construir ou não, eu só preciso saber disso. A conclusão é essa. Quando o maior lado, ou seja, neste caso, o comprimento da maior vareta for inferior ao comprimento das outras duas, será possível construir o triângulo. Se isso não acontecer, não será possível. Então, o que é que nós vamos fazer aqui primeiramente? Identifique qual é a maior vareta, qual é o comprimento aqui. O maior comprimento entre as três varetas, então é 130. Então, esse 130 aqui, ó, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, quais são as outras duas medidas? 92 e 51. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó. Nós vamos somar aqui, ó, 92 mais 51. E nós vamos perceber que se somarmos aqui, nós vamos encontrar 2 mais 1, 3. 9 mais 5, 14. Ó. 143. Então, significa dizer o quê? Que
O maior comprimento, que é 130, ele é inferior à soma dos outros dois, ó. Deu 143. Significa dizer o quê, gente? Significa dizer o quê? Que neste caso é possível sim, tá? Sim, é possível. Sim, é possível construir. Tá aí, a conclusão é essa. Por que é possível? Porque a soma dos dois menores, das duas menores varetas, é maior do que a maior delas. Então, satisfez a nossa conclusão. Tá, gente? A condição é essa. Que o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, por conta disso, sim, é possível. Então, está resolvida a primeira questão. Vamos resolver agora a segunda, tá? Em um triângulo, o lado maior tem 35 centímetros. E um dos dois lados menores mede 21 centímetros. Qual é a medida inteira mínima que o terceiro lado deve ter? Então, qual é a menor medida que o terceiro lado deve ter? Então, para isso, nós vamos usar mais uma vez a condição, gente. Ele diz o seguinte, em um triângulo, o maior lado, então o maior lado, ó, mede 35 centímetros. Então, nós sabemos que para que seja possível construir um triângulo, o maior lado, a medida do maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ó. Então, nós temos que um dos dois menores lados equivale a 21. E nós queremos discutir, ó, vou chamar aqui essa terceira de n, tá? E ele quer saber o seguinte, qual é a medida inteira mínima que o terceiro lado deve ter para que seja um triângulo. Gente, para que a gente consiga formar um triângulo nessa situação, você vai lembrar da conclusão. Por que a gente estabeleceu essa situação toda aqui, ó? Toda essa desigualdade? Porque nós sabemos que um triângulo, o maior lado, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Beleza? Então, qual é a medida inteira mínima que o terceiro lado deve ter? Então, eu tenho que buscar um valor, tá, gente? Que somado a 21, o seu resultado seja maior do que 35. Então, eu tenho vários valores, eu tenho infinitos valores, mas ele quer o menor possível. Então, qual seria esse valor? Qual seria esse valor, gente? E é isso que a gente vai descobrir agora, tá? Então, se você, por acaso, pegar 35 e subtrair de 21 unidades, a gente vai encontrar a diferença. Então, vai ficar 5 menos 1, 4. 3 menos 2 dá 1. Então, se você, por acaso, somar 14 mais 21, qual é o resultado que você vai obter? 4 mais 1, 5. 2 mais 1, 3. Se eu colocar aqui 14, gente, 21 mais 14, vai dar um valor superior a 35? A resposta é não. Se eu colocar aqui no lugar do n 14, o que vai acontecer é isso. Ó, vai ficar 21 mais 14 e vai ficar desta maneira. Ó. 21 mais 14 é 35. 35 ele é maior do que o 35? Não é, gente. 35 não é maior do que 35, ele é igual. Então aqui está errado. Ó. Então, se eu sei que o 35 ele ainda não satisfaz a condição, porque não é maior, eu aumento uma unidade. Então, neste caso, o n, o menor valor que n deve assumir será de 15 unidades. Por quê, professor? Porque vai ficar assim, ó. 35 tem que ser menor do que 21 mais 15. Porque 21 mais 15 equivale a quanto? A 36. Então, nós temos aqui a condição. Ó. 21 mais 15, 36. Ah, professor, então agora satisfez? Sim, satisfez. Então, o resultado aqui que a gente está procurando, ó, n igual a 15. Professor, mas eu não entendi o seguinte, ó, qual é a medida inteira mínima? Por que a mínima é 15? Porque, gente, a partir do 15, qualquer valor que eu coloque, 16, 17, 18, todos os resultados vão ser maior que 35. A partir do 15 em diante, 15, 16, 17, se eu somar 16 com 21 vai dar 37. 37 é maior do que 35. Também é possível formar. E assim por diante. Entenderam? Então, o menor valor desses possíveis é o 15. Então, nós acabamos de encontrar. Então, a resposta é 15. Ó. Então, qual é a resposta? 15. Beleza, turminha? Então, agora vamos para a resolução da terceira questão.
os dois lados menores de um triângulo medem 22 e 37. Qual a medida inteira máxima que o maior lado desse triângulo deve ter? Então, sentido oposto. Então, essa medida máxima, quem é o maior lado eu vou chamar aqui de M. E nós sabemos que, de acordo com a conclusão que nós chegamos, é o seguinte: a medida do maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ó. E a soma dos outros dois é 22 mais 27. E quanto é que é 22 mais 27? Então, somando aqui, ó, 22 mais 27, nós vamos encontrar 2 mais 7, 9. 2 mais 2, 4. Então, chegamos aqui, ó, a 49 centímetros. Então, nós sabemos o seguinte, que a soma dos dois menores tem que ser maior do que a soma do maior lado. Então, qual é o maior valor que é possível chegar? Ora, o maior valor que é possível chegar para M, para que ainda seja possível estabelecer essa condição aqui da desigualdade, é 48, gente. Então vai ficar aqui, ó, 48 menor do que 49. Porque eu poderia usar o 47, 46, 45. O 49 ele é superior a qualquer um desses números, mas a questão é explícita. A questão quer saber, ó, qual a medida inteira máxima, ou seja, ele quer o maior. E o maior será 48. Então a resposta aqui, ó, de acordo com a condição, a resposta é 48. Beleza, turminha? Então vamos agora para a quarta questão. Em cada caso, analise se é possível construir um triângulo com as medidas dos lados indicados. Então, em cada caso aqui, a gente vai estabelecer o critério. Vamos pegar o maior lado, tá? Neste caso aqui da letra A, o maior lado é o 18. E aí, temos que observar se a desigualdade ela é compreendida. Então, 18 tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ó. E a soma dos outros dois é 6 mais 10. E aí, nós vamos perceber, gente, ó, que se somar aqui 6 com 10... dá 16, beleza? Então, aqui vai ficar 18 menor que 16. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o 18 ele é menor que 16, gente? Sim ou não? Não é. Se ele não satisfez a condição, então significa dizer que a letra A não será possível construir um triângulo, beleza? Então, é não. Porque isso daqui é uma sentença, ó. É uma sentença, eu vou até colocar aqui do lado, é uma sentença falsa, tá? Isso aqui é falso, não é verdade não. Como é falso, então a resposta aqui da letra A é não é possível construir, tá? Então vou deixar aqui o não. Vamos analisar agora aqui a letra B. Na letra B nós temos aqui, quem é o maior segmento da letra B é 10. Então o que é que eu vou fazer aqui? O maior segmento tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, os outros dois é o 3 e o 7. Então, se eu somar aqui 3 mais 7, ó, se você somar aqui 3 com 7, você vai obter quanto? Você vai obter 10. E aí nós vamos ter que o 10 é maior do que o 10. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: o 10 ele é maior do que o 10? É verdadeiro ou é falso isso? Falso, né, gente? O 10 não é maior e nem menor, ele é igual. Então, isso aqui é falso. Se é falso, então, o que é que a conclusão que nós vamos chegar é que não é possível construir um triângulo. Então, até aí, nenhuma das situações foi possível. Agora, analisando a letra C. Na letra C, nós temos 8, 4, 6. Quem é que possui o maior segmento? 8, né? Maior medida. Então, a soma do maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? 4 e 6. Se a gente somar aqui 4 mais 6, é possível perceber que o resultado é 10, né, gente? E realmente, ó, 10, que é a soma dos dois menores, é maior do que a soma do maior lado. Quer dizer, a soma dos dois menores é maior que o primeiro, que o maior. Então, opa, isso não é falso, isso aqui é verdadeiro, viu, gente? Desculpa. Isso aqui é uma verdade. Realmente, 10 é maior que 8. Por ser verdade, qual é a conclusão que a gente vai chegar? Que nesse caso é sim. É possível construir, ó. É possível construir triângulos. Então, até aqui, a letra C é possível. Vamos analisar aqui a letra D agora. Na letra D, nós vamos pegar o maior lado, que é 5. E a medida do maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Os outros dois é o 3 e o 4. Então, se você somar 3 mais 4, você vai obter 7. E você vai perceber facilmente que o 7 é maior do que o 5. Então, nós temos mais uma
verdade. Então, se é verdade, se realmente a condição foi observada, então sim, é possível construir triângulos com esses segmentos, com essas medidas de segmento. Beleza, gente? Então, nós temos aqui as duas situações, são essas, ó. A letra C e a letra D. Beleza, turminha? Então, com essa questão, nós acabamos a nossa atividade. Nós acabamos de resolver nossa atividade. E por essa semana é só. Espero vocês para as próximas aulas.